Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Xuxi Lucas, aqui no canal Sessão Fita. Eu estou aqui com a minha vovó Terezinha. E ela está aqui para contar uma história para vocês, que ela conhece. Como que é a história? Bem, não é bem uma história, é fatos que aconteceram. É que até que essa semana eu respondi lá para a escola lá do Vitor, que a professora pediu que a vovó falasse do tempo, né, a idade da vovó, e que a vovó falasse do tempo que ela era criança, como que era na escola. E aí eu relatei algumas coisas assim, que a vida não foi fácil, né? Então, até que a professora falou que isso aí é uma boa história para contar para o jovem de hoje, história de vida, né? Porque hoje o jovem acha tudo fácil, o jovem é assim, ó, eles acham tudo na mão. No meu tempo, não. É bem diferente. No meu tempo, não. No meu tempo, a gente levantava às 6 da manhã, saía andando para ir para a escola, chegava 8 horas na escola, andando embaixo de chuva, e ia para a escola, ficava na escola das 8 até umas 4 horas, 5 horas. Caramba, é bem... E aí vinha chegar em casa às 7 da noite, e era uma vida muito dura, muito sofrida. Apanhava de palmatória, apanhava de reguarda na cabeça, em cima dos ombros, nas costas. Era normal isso? Era. Se ela desse assim, vocês vão fazer isso aqui. Se você não conseguisse fazer, ou ela viesse assim, ensinasse um pouquinho, e por um motivo ou outro você, ai professora, me ensina, eu não estou sabendo. Já era aquelas réguas assim, ó, em cima das costas. Não podia chorar? Chorava, mas e não tinha nenhum. O pior de tudo é que não tinha o direito de chegar em casa e falar para os pais, não. Que ele já falava para nós, vai para a escola. Se a professora reclamar de alguma coisa, vai chegar aqui e vai apanhar. Nossa, pior ainda. Então você tinha que apanhar. Passar por tudo isso, Apanhar de régua, eu nunca apanhei de palmatória. Mas o meu primo apanhou, que fez palmatória xixi. É o quê? Palmatória é uma madeirinha redondinha assim, com cabinho. Então, a professora pegava a sua mão e fazia assim. Nossa. E dava 5 de um lado, 5 do outro. Meu primo fez xixi na roupa, de tanta dor. E qual primo? Pode falar o nome dele? É o Lorival, que mora lá no Parque do Carmo. Ele era pequenininho? Nós era tudo quase da mesma idade. Uns tinham 5 anos, outros tinham 6, outros tinham... A escola era tudo junto. Todas as idades? A professora dava aula para 5, 6, 7, 8, 10, tudo junto. Ela passava uma lição ali por de 5, passava... Na mesma sala? Na mesma, por isso que a gente ficava o dia todo. Chegava de manhã, às 8. Lá tinha merenda normal? Nós levava marmita. Tinha que levar marmita? Não tinha assim. A farofinha dentro do saquinho nas costas. Junto com o caderno tinha marmitinha. Caramba. Mas isso não durou muito tempo, não. Eu fiquei mais ou menos nessa vida uns 3 anos. Foi lá pelos anos 50, não foi? Eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Era 50. 60 anos atrás. Caramba. 60 anos. Porque eu tô com 68, 60 anos atrás. Eu tinha 8 anos. Isso é o seu mas aí né? aí não durou muito, porque depois disso aí, meu pai, vendemos lá a fazenda lá onde nós morávamos. Era grande? A fazenda era grande. Hoje ia valer bem mais, né? Vendeu a fazenda, cada seu herdeiro pegou a sua parte e foram lá para Jiquié e comprou as casas lá. Quem quis ir para Jiquié foi. Na Bahia. Quem não quis, comprou um outro pedacinho de terra lá e ficou lá mesmo.
Mas Jequié fica em qual parte da Bahia? Zona norte? Fica. Jequié fica pro lado do sertão. Sertão. Cidade Sol, Jequié. Minha cidade linda que eu gosto. Eu amo Jequié. Amo, amo, amo. Lá tem quantos habitantes, mais ou menos? Uns 160 mil. Hoje em dia? Hoje em dia. Uns 160, 170 mil habitantes. Mas se desse pra você morar Chamada Cidade Sol. lá, Cidade do Sol, Eu amo aquela cidade. você toparia voltar a morar lá? Ou não? Com certeza. Se um dia, sei lá, quem sabe. Eu gosto de lá. É que lá é ruim para serviço, né? Boas lembranças, né? É. Mas você agora. Mas eu gosto. Aí depois que eu saí de lá da fazenda, vim para Jequié, aí fui matriculada no grupo escolar, Jequié? que naquela época chamava grupo escolar. Eu estudei no grupo escolar Castro Alves. É obrigatório usar uma farda, alguma coisa? Era saia marinho, pinçada e blusinha branca. A blusinha E branca? sapatinho preto e meia branca. Caramba. Era saia pinçada, assim, era uma saia azul marinho, era preta, não me lembro bem, acho que era preto ou azul marinho, não sei. Eu sei que era uma dessas cores, que era bem escura a minha saia. E era toda pinçada, aí tinha um cós largo, você punha uma blusa, assim, uma camiseta branca, o sapatinho preto e a meia branca. Eu acho que a saia era preta. Quem dava na prefeitura ou você tinha que comprar? Naquela época não tinha prefeitura que dava leite, que dava sapato, que dava camiseta. Não tinha? Não. O nosso lanche era um pedacinho de pão, 2 pirulitos. 2 pirulitos. Cara, pirulito. Pra comer. Um pedacinho de pão seco quando tinha, né? Quando não tinha pão seco, ia pra escola. Aí depois de muito tempo, deram leite. Um leitinho branco. Só o leite, sem mais nada. Aí quando tocava o sinal do recreio, você saía correndo, pegava aquelas canecas lá de alumínio e bebia um copo de leite. Aí era dado lá na escola. Mas pra frente. Mas a gente levava. Às vezes, quando tinha algum dinheirinho, a gente comprava um lanche lá na escola. Quando não, você levava um pãozinho enroladinho dentro da bolsa. A gente era assim, era uma vida muito, muito, muito difícil. E eu vejo hoje em dia, você jovem tem de tudo. Tem um sapato que quer, escolhe o sapato que vai usar. Naquela época não, a gente não escolhia nada. Era o que tinha e O que tinha, olha o que tinha, se tivesse para usar. E isso foi depois que veio para Jequié. Depois logo eu fui trabalhar também. Fui trabalhar como babá na casa da sobrinha do governador da cidade, Lomanto Júnior. Eu trabalhei como babá lá, da Rita de Cássia. E eu saí da casa deles para vir aqui para São Paulo, trabalhar como babá também. Isso como babá, né? Aí trabalhei como babá até 81. Quando foi 82, eu entrei na prefeitura. Foi concurso público? Eu entrei contratada na prefeitura e trabalhei até 95, contratada. Quando foi em 95, teve um concurso público, eu prestei o concurso, passei. Na mesma escola? Na mesma escola, trabalhei 30 anos. Até 2011? Até 2011. No fim de 2011 eu me aposentei. Mas foi ouro, né? Foi maravilhoso. Fazia o que eu queria, cuidava com muito amor daquelas crianças maravilhosas. Gostava de se dar com criança assim? Adorava, amava cuidar daquelas crianças. Eu lembro quando eu era pequenininha. Você esteve lá, à tarde eu trazia você lá do pré, né? Eu ficava lá também. E deixou uma boa recordação, porque eu tinha assim, um bom relacionamento com as crianças, com a comunidade, as mães de aluno.
Eu tinha assim, entendeu? Que até hoje, quando eu encontro com elas, ela lembra, me abraça e aquela amizade. Então foi uma época, foi 30 anos muito bom. Eu diria que foi o melhor emprego que eu arrumei. Foi esse. Poderia arrumar também. Se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Faria mesmo. É que agora eu já estou com 68 anos. Mas se eu chegasse àqueles... quando eu entrei lá, eu tinha o quê? 33, 34 anos, eu não me lembro. Acho que mais ou menos aí. Se fosse para eu voltar e fazer o que eu fiz naquela época, eu faria tudo de novo. Porque eu amei trabalhar com eles e foi muito bom. Muito bom, vô. Fiz o que eu gostava, dei o melhor de mim para eles. Sempre tratava bem, né? Tratava todos muito bem, cuidava muito bem. Eu já cheguei, criança sujar a roupa, eu já cheguei a dar um banho na criança, não tinha, ligava na casa da mãe, a mãe não estava em casa, eu tirava meu avental e enrolava uma criança. Enrolava uma criança. Caramba. Eu já cheguei a fazer isso. Quantas vezes a criança ou vomitava, ou fazia cocô na roupa. Eu nunca deixei uma criança vir para casa sem suja, que hoje em dia o Vitor já chegar aqui todo cagado, porque as tia falavam, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer, eu não vou. Então, era isso. Mas no meu tempo não, eu nunca deixei. As crianças sujavam, tinha gente que... Ai, credo, eu não vou fazer isso. Eu com muita calma, para não constranger a criança. Não, isso não é nada. Isso acontece até com adulto. Não chora. Levava a criança lá, lavava a criança. Eu tinha toalha, eu levava a toalha daqui da minha casa, sabonete. Eu dava banho nas crianças, secava tudo direitinho. Ia lá, pegava o telefone, ligava para casa. Se a mãe estivesse em casa, ô mãe, olha, eu sou a Terezinha aqui da Neil, seu filho se sujou, eu dei banho nele, só que não tem troca de roupa, a senhora não... Porque lá tinha obrigação as mães de colocar uma peça de roupa a mais dentro da mochila. Só que elas não... Tinha mãe que não mandava. Então eu ligava para a mãe ia, quando chegava lá a criança já estava cheirosinha, limpinha, tomada banho, a mãe colocava a roupa e a criança continuava até o horário de sair. Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Elas não ligam tanto, né? Hoje elas não ligam, eu vejo mães que já me encontrou comigo e falou, ai Terezinha, olha, esse tempo não é igual, eles não são mais como você. Meu filho ficou lá, meu neto estava lá, chegou em casa todo cagado, porque as tia nem ligou e nem trocou. Então, não é todo mundo que é igual, né? Eu fazia isso porque eu achava que a criança ia ficar bem, a criança, porque a criança quando chega, se sujar todinha, ela chora, ela fica envergonhada. Né? Aí eu nunca deixei, eu pegava a criança discretamente, vem aqui com a tia, vem. Levava lá, eu tinha um banheiro, pedi para a diretora pôr um chuveiro para não dar banho na criança com água gelada. E isso é a minha vida. E agora estou aposentada, estou aqui. Só resta agora eu lembrar deles com o maior carinho e saudade, né? E só isso. Muito bonito, vô. Muito obrigado por contar essa história aqui para nós. Tá. Conhecer um pouco mais, né? Se aprender com as experiências. É muito importante pra gente, pra nossa vida. E a vida, eu não contei tudo. Tem muito mais, porque quando eu morava na roça lá, a gente tinha que buscar lenha para cozinhar em fogão de lenha. Você tinha que ir buscar água no rio. Tudo você. Para encher aquelas taionas grandes assim, a gente buscava água. Isso era de tardezinha, quando você já não tinha mais nada o que fazer, o que você tinha que fazer? Ir buscar lenha,
ir buscar água, encher as talhas. Era uma 4 deste tamanho assim, encher de água e tudo isso aí, fazer o serviço de casa. Senão nem ia ter que comer, né? Também, preparar. Porque o pai e a mãe iam trabalhar e cabia a nós cuidar da casa, varrer aquela casa enorme, varrer tudo. Tinha um terreirão grande que lá chama de terreiro. É um quintal enorme assim, agora é quintal. Na minha época era terreiro. Agora terreiro é de macumba. Não, mas naquela época era terreiro. Fazia vassoura, arrancava vassoura lá, aquelas coisas de fazer vassoura, fazia uma vassoura, colocava um cabo, varria aquilo ali, que ficava limpinho. E à noite nós ia cantar roda. Ia brincar até meu pai dormir e acordar. Nós estávamos cantando roda, na luz da lua. Era só a luz da lua que tinha? Só a luz da lua. Lá não tinha estrupador, lá não tinha ladrão, lá não tinha nada. Era tranquilo, né? Todo mundo de bem. A gente ficava lá brincando, eu e as minhas primas. Meu pai ia dormir, dormia e acordava. Ô Zia, as crianças não foi dormir ainda? A mãe, não, estava ainda brincando. Caramba. Ele levantava já pra cama. Aí nós, ó, pera pra ver se tem. E o medo, meu pai não precisava falar. Senão, só era olhar. Chegava, olhava. Vocês estão aí ainda? Já vou. Não é hoje em dia que você fala, como eu falo com o Vitor aí. Falo, que até fico cansada. E não liga, né? Parece que nem tá... Não adianta. É mesmo que não falar. No meu tempo era assim, o pai olhava, só de olhar. Chegava alguém na minha casa, era uma casa de fazenda enorme. Chegava as comadres, que era comadre, tudo era comadre e compadre. Chegava lá na minha casa, meu pai olhava assim, saía uma atrás do outro, sumia. Ninguém aparecia para pedir nada para comer, para ficar no meio da conversa. Às vezes, quando a gente chegava assim na porta, meu pai olhava, nós ó, saía de novo. Não é como hoje, que a mãe está falando, o filho, mas não é assim. Entra no meio da conversa. Naquela época, não. A gente não entrava no meio da conversa de pai e mãe. Respeitava, né? Respeitava, não passava no meio. À frente. Imagina, e se você fizesse alguma coisa, o pai só levantava a mão e fazia assim, ó. Aí você esperava depois a chinelada, a cintada. Então, mas era uma época boa que os filhos respeitavam os pais. Hoje em dia eu vejo as crianças, eu tenho experiência, porque eu trabalhei 43 anos como criança. Eu trabalhei 30 na prefeitura e 13 como babá aqui em São Paulo. Eu trabalhei 43 anos. Então eu tenho experiência como são os filhos de hoje em dia. Da minha época e a época de hoje. Nossa, mudou assim, ó. Muito. É uma coisa assim que às vezes eu olho assim, eu falo, nossa. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma colega falando sobre isso. Falando sobre um cara dando um relato assim, da vida, como era do nosso tempo, como é hoje, que nosso tempo não tinha TV, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha rádio, a minha época, não tinha rádio, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tem fogão a gás, não tinha nada, a comida tinha que fazer todo dia, porque não tinha geladeira. O leite, você ia no curral buscar o leite, que tirava lá da vaca, você tinha que ferver, deixar aquele leite o dia todo em cima do fogão de lenha, você tomava durante o dia, no outro dia buscava um outro leite. E aí eu recebi esse vídeo, eu pensei assim, eu falei, nossa, esse vídeo mostra um pouco da minha vida. Que ele falava que naquela época
Quando surgiu televisão, era uma televisão preto e branco, e que quem só tinha televisão eram as pessoas ricas, os pobres não tinham. E é verdade que eu me lembro da época da televisão, quando eu trabalhava de babá, era uma televisão preto e branco. Aquelas caixonas. Aquelas de caixona, era de tubo, aqueles botãozão deste tamanho assim. E aquilo ali, quando dava um tempo, a gente sentava, que foi na época da Jovem Guarda, para ver os programas da Jovem Guarda, acho que passava no sábado, que era Gerra Adriane, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Vanderleia, e eu adorava. Era muito bom. À tarde eu pegava a menina que eu era babá, eu sentava assim na sala e ficava vendo a Jovem Guarda. Como é que chamava? Eles cantavam? Cantava, eram os Golden Boy, Vanderleia, Roberto Carlos, era a Trio Esperança, Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, quem era o outro? Era um monte. Todo sábado? Era todos os sábados. Era que horário? De noite já? Era tarde, era a Jovem Guarda, tinha o nome do programa, é que eu não me lembro agora. Uhum. E aí eu fazia tudo para nessa hora sentar lá. E assistir, pelo menos. E assistir com a criança que eu cuidava. E isso era quando eu não saía, né? Porque às vezes tinha que sair, a patroa saía, eu tinha que ir junto, porque eu era babá. Eu tinha que ir junto, então quando ela saía no sábado, eu tinha que sair com ela e eu não assistia, né? Mas eu adorava ela. Era o tempo da Jovem Guarda. Quando estreou a Jovem Guarda. E só tinha uma lá onde eu trabalhava, eles eram ricos, porque eles eram da família do Lamanto Júnior, eles eram muito ricos. Mas só tinha uma televisão. Mesmo assim. A televisão parecendo aqueles caixão de... Ai, ainda me lembro como hoje, era uma televisão grandona e a gente adorava. Aí depois de muitos anos na rua onde meu pai morava, só meu pai tinha televisão. Aí à noite vinha aquele monte, sentava tudo no chão. Os vizinhos lá. Nossa, você não imagina. Quanta gente. Como vinha gente assistir. As criançadas da rua todinha. Para casa do meu pai, assistir a televisão. Aí até a hora que meu pai se aborrecia, todo mundo... Então vamos lá. Então é isso, vó. Foi muito bom. Dá pra entender bastante da história. Quando precisar das histórias de... vai ter mais história. As histórias de antigamente, porque tem muita história. Tem muita coisa pra contar ainda. Tem muitas coisas. Daria vários vídeos. Tem história que aconteceu comigo, as coisas que aconteceu lá. Então tem muita coisa. Então, obrigado. Precisar, eu tô aí. Obrigado.